Boa noite, meu amado irmão ouvinte da Palavra de Deus. Aqui é o Henrique Ventura com mais um episódio do nosso podcast A Voz Anabatista. Desta feita, nós iremos trabalhar a sequência de estudos sobre o sábado. Desta feita, nós iremos analisar a seguinte temática: o sábado é um mandamento moral ou cerimonial? Segundo os nossos amigos adventistas, o sábado, como um dia de repouso, se constituiu em um mandamento moral e não cerimonial. Conclui, então, que o mandamento moral é eterno, válido para todas as épocas, de modo que, como mandamento moral que o é, o sábado não foi abolido, estando a Igreja do Novo Testamento obrigada a guardá-lo. Mas a pergunta que se faz, meu amado ouvinte, é o seguinte: quem disse que o sábado é um mandamento moral? Tal ensino não encontramos nas Escrituras. Em nenhuma parte do livro sagrado encontramos alusão ao sábado como sendo um mandamento moral. Tal ensino, na verdade, é fruto do desespero adventista de tentar encontrar apoio na Bíblia para a guarda do sábado na era da Igreja. Veremos, com provas na Sagrada Escritura, que o sábado é um mandamento cerimonial, portanto, foi abolido. Mas antes de analisarmos dentro da palavra de Deus que o sábado é um mandamento cerimonial e não moral, vejamos aqui alguns argumentos que os nossos amigos adventistas usam para tentar provar de maneira desesperada que o sábado, como um mandamento moral, permanece nos dias de hoje, não sendo, portanto, o sábado um mandamento cerimonial. Eles dizem o seguinte, que o sábado é um mandamento moral porque se constitui o quarto mandamento do Decálogo. Portanto, se o sábado está incluso no Decálogo, que trata de mandamentos morais, portanto, o sábado se constitui em um mandamento de natureza moral e, portanto, eterno. Vejamos, meu amado ouvinte, que esse argumento, apesar de aparentemente ser forte, quando nós o analisamos à luz da palavra de Deus, percebemos que ele só possui aparência. Na verdade, se constitui um argumento que carece de fundamentos na palavra de Deus. Vejamos por partes por que o sábado não se constitui um mandamento moral, apesar de estar no Decálogo. Primeiro, o sétimo dia da criação, que posteriormente seria o dia de sábado, para o judeu, foi por Deus santificado. Sendo assim, o sábado, como dia de repouso, precisou de santificação da parte de Deus. Isto é prova contundente de que o sábado tem, em essência, um aspecto cerimonial, pois o mandamento moral não precisa ser por Deus santificado, visto que são a expressão do caráter de Deus, sendo, portanto, santo por si mesmo. Não encontramos nenhum dos outros mandamentos do Decálogo sendo santificado por Deus, a não ser justamente o sábado, que por não ser moral, precisava da santificação divina para o homem poder observá-lo. Por isso que Deus o santificou. Vejamos o seguinte versículo, Êxodo, capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Note que Deus não somente santificou o sábado, mas ele, como vemos na passagem citada, chama os judeus para o santificarem. Aí eu pergunto, já pensou o mandamento moral sendo santificado pelo homem vendido ao pecado?
Isso não faria nenhum sentido. Interessante que nós não encontramos essa expressão de Deus mandando o homem santificar nenhum dos outros mandamentos do Decálogo, somente o sábado, exatamente porque ele possui um aspecto cerimonial. Segundo, a circuncisão, como também a Páscoa, são preceitos cerimoniais, e os próprios adventistas concordam com isso. No entanto, ambos os preceitos citados prevaleciam sobre o sábado, mostrando assim a cerimonialidade do mesmo. Vejamos prova, por exemplo, de que a Páscoa prevalecia sobre o sábado, sendo a Páscoa um mandamento cerimonial. E o mandamento cerimonial não iria prevalecer sobre o mandamento moral. A Páscoa é uma das solenidades do Senhor. Foi instituída em comemoração à saída do povo de Israel do Egito. A data de comemoração da Páscoa era o dia 14 do mês chamado Abib, que corresponde ao mês de abril. Para a celebração da Páscoa, o povo de Israel trabalhava e tinha que matar cordeiro, assá-lo ao fogo e o resto do cordeiro queimar no fogo. Se no dia 15 de Abib caísse no sábado, a Páscoa não era adiada, mas realizada. Ora, as coisas que serviam como preparação da Páscoa, as quais acabei de citar, eram proibidas de serem feitas no sábado, pois se constituíam em trabalho, conforme Êxodo, capítulo 31, versículo 14 e 15, e capítulo 35, verso 3. Neste caso, meu amado ouvinte, a Páscoa como trabalho civil era realizado no sábado, prevalecendo sobre o mesmo. A circuncisão, que se constituía em um rito de cortar a carne do prepúcio da criança do sexo masculino ao 8º dia de nascido, era, no linguajar popular, uma operação de fimose a sangue frio. Um exemplo disso é Êxodo 4:25, que registra a circuncisão a sangue frio do filho de Moisés. A questão é a seguinte: era trabalho. Realizar uma operação de fimose a sangue frio era trabalho. Suponhamos, então, que o 8º dia do nascimento de uma criança fosse em um sábado. Para desespero dos adventistas, a circuncisão deveria ser realizada, prevalecendo sobre o sábado. Por isso que em João 7, 22 e 23, Jesus contesta os judeus que o acusavam de estar transgredindo o sábado, dizendo exatamente isso, que se a circuncisão tivesse que ser realizada no sábado, a lei dizia que tinha que ser realizada. Como vimos, 2 preceitos cerimoniais prevaleciam sobre o sábado, o que seria impossível se o mesmo fosse moral, visto que preceito cerimonial não supera mandamento moral. Todavia, cerimonial prevalece sobre outro de igual natureza. Os adventistas, diante desses argumentos postos, dizem que a Páscoa, que caía no dia de sábado, ele se tornava, por causa disso, um sábado festivo, razão pela qual a Páscoa se realizava, pois o sábado festivo, dizem eles, era cerimonial. No entanto, tal argumento é desfeito em pó pelo seguinte motivo: a circuncisão não fazia parte das solenidades. Como já falei, se caísse no sábado semanal, o qual dizem eles ser o sábado moral, era realizada, prevalecendo sobre o mesmo. E agora, pergunto eu para os adventistas, qual o nome que vocês vão dar ao sábado no qual se realizava a circuncisão? Portanto, essa ideia de sábado moral e de sábado cerimonial nada mais é do que um arranjo adventista para tentar justificar o fato de que a Páscoa e a circuncisão, 2 mandamentos de natureza cerimonial,
prevaleciam sobre o sábado. Mas alguém pode perguntar: o fato do sábado estar no decálogo não torna um mandamento moral? Ora, já vimos que o fato do sábado estar no decálogo não o torna moral para nós que vivemos na era da igreja. O fato dele estar ao lado de 9 preceitos morais não muda a sua estrutura cerimonial. E, além do mais, vamos ponderar o seguinte: o livro de Moisés, na sua maioria, era formado por preceitos cerimoniais, e os próprios adventistas irão concordar com isso. Porém, no livro de Moisés, havia vários preceitos morais. Por exemplo, se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos terão praticado abominação, Levítico 20:13. E sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo, Levítico 20:26. Como estamos vendo, o livro de Moisés era formado por preceitos cerimoniais e morais. Então, raciocinemos. Se o sábado é moral porque estava no decálogo, então os preceitos morais incluídos no livro dos cerimoniais tornaram-se cerimoniais e vice-versa. Neste caso, estaríamos diante de uma incoerência sem fim. Só nos resta a seguinte conclusão: o sábado, que é preceito cerimonial, foi citado ao lado de outros morais. O mesmo ocorre no livro de Moisés, o qual é uma mescla de preceitos morais e cerimoniais. O sábado é chamado de sinal entre o povo judeu e Deus. Sinal subtende período de tempo e não eternidade. Ou seja, um sinal só dura até determinado tempo. O mandamento moral jamais foi posto como sinal entre Deus e os judeus, o que prova a cerimonialidade do sábado. Ao lado da circuncisão, o sábado tornou-se em mais um sinal entre o povo de Deus e Israel, entre o povo de Deus e Deus, entre Deus e os israelitas. Antes, só havia a circuncisão, dada aos patriarcas, mais precisamente a Abraão, conforme Gênesis 17:10. Tanto a circuncisão como o sábado eram simbólicos e, portanto, transitórios. Por isso, ambos serviam como sinal. Vimos então, com muitas provas das Escrituras Sagradas, que a guarda do sábado é uma cerimônia e um mandamento simbólico e não um mandamento moral, como querem insistentemente afirmar os adventistas. Portanto, meu amado ouvinte da Voz Anabatista, o fato do sábado estar no decálogo não o transforma em um mandamento moral. Por isso que Deus precisou santificá-lo para incluí-lo no decálogo. O sábado era um sinal entre o povo de Israel e Deus, assim como a Páscoa e a circuncisão. E da mesma forma que a Páscoa e a circuncisão passaram, o sábado, enquanto mandamento cerimonial, também passou. Até o nosso próximo episódio e que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus.